Já mandei que ia falar aqui umas 200 vezes. E hoje de manhã Deus mudou de novo. E no ano de 2023, eu passei um período meio turbulento, meio atribulado. Coisas estavam acontecendo dentro e fora. E um dia eu deitei depois do almoço e eu coloco um fone de ouvido, porque tem muito barulho lá no meu sítio. Então, como não tem barulho nenhum, qualquer barulho incomoda. Aí eu coloco o fone de ouvido, a música baixinho, porque se alguém falar na sala eu acordo. Isso é a sonequinha depois do almoço, entendeu? Privilégio de quem? É? Passou dos 60 já e tal. E eu acordei com a música e falei assim, mas não conheço essa música, que música é essa que está tocando? E eu gostei da música, rapaz, e parei para ouvir. Tinha gostado do ritmo, entendi alguma coisa, porque estava em inglês, e parei para ouvir e ver. E até pedi para depois colocar aqui daqui a pouco. E é bem interessante, eu acho que está bem dentro de tudo aquilo que a gente foi falando aqui esses dias, né? E a música tem uma expressão, burn the ships, queime os navios. Essa expressão veio de uma batalha que houve em 1500 e qualquer coisa, em que um conquistador espanhol, Hernán Cortés, 1519, ele desembarcou na praia e as tropas estavam avançando para conquistar o continente e os soldados estavam com, tremedeira na perna. E ele, para que os soldados não tivessem medo e não tivessem opção, não é que não tivesse medo, não tivesse opção de voltar, ele mandou atear fogo aos navios. Então imagina, os caras saíram da Espanha, vieram conquistar as Américas, saltam na praia, dão de cara com os indígenas, pensam em voltar para os navios e voltar para a Espanha, e ele simplesmente deu a ordem de queimar os navios. Então os caras ou lutavam e venciam, ou morriam na praia, porque não poderiam voltar. Eu estava pensando hoje, por assim, rapaz, esse é um bom motivador para você ir para frente. Não tem navio, não tem ponte, é daqui para frente, você não pode voltar. Essa é uma excelente motivação para você seguir adiante. Você não tem para onde voltar. Toda vez que alguém me diz, estou indo para não sei aonde, quero mudar, quero não sei o quê, eu falei assim, você vai para ficar? Queime as pontes. Passa a régua, vai só com a passagem de ida. Ou não vai. Esse negócio de vou, não vou, resolve o seu problema. Tinha um irmão na Vitória, um jovem solteiro, ele não parava em emprego, e toda vez que ele perdia emprego, ele entendia que Deus tinha chamado ele para Portugal. E na terceira vez que ele me procurou, eu falei assim, meu irmão, você faça o seguinte, se Deus te chamou, você vai agora ali na Polícia Federal, tira seu passaporte, vai no site, compra passagem, marca a data e vaza. Mas não me venha mais falar desse assunto, não. Curiosamente, o chamado sumiu. O chamado desapareceu, porque, na verdade, não era um chamado, era uma fuga. E então, só para explicar um pouquinho mais, a música vai falar, eu fui ler a história da música, ele fala de flush the pills, que é você dar descarga nas pílulas. A esposa do cantor, num período, estava meio depressiva, começou a tomar remédios com orientação médica e ela percebeu que viciou. E ela se tornou dependente da medicação. E ela um dia chama o marido para voltar para casa e chora com ele e diz que ela estava dependente dos remédios e que ela não queria mais depender. E eles, num passo de fé, pegaram as pílulas e despejaram descarga fora. Por isso que ele fala nesse termo. Coloca aí para mim o vídeo, querido, que eu te mandei no WhatsApp do Gilberto. Vocês vão ter que ler a legenda, tá?
miles away with lonely shoreline. I can see it in your eyes. It's all to take from all and boy. We've got to burn the ships, cut the ties, super fear and super light, secrets inside. It's easy break it. Wow. Sip, the day. It's a great. In the air, and behind here. Good shits. Size of the fans, my secret to side, try tears and we goodbye. Stairs, my new day. Listen, movie, it is. So the shield was your sorrow. I was hired into tonight. Slow that it goes reveal any. Legal, né? Acenda o fósforo, coloque fogo e não olhe para trás. Não sei se vocês viram a primeira frase que colocaram lá. Havia... Nos dias de outrora, havia um homem sozinho, um navio de mentiras e segredos era sua casa. Em tempos de outrora, um homem sozinho habitava o navio e era um navio de mentiras e segredos. Era sua casa. E aí eles começam a cantar a música e o refrão diz: acenda o fósforo, toca fogo no navio, deixa explodir e não olhe mais para trás. É possível começar de novo, é possível uma nova história, escrever um novo tempo e reiniciar a vida. Não importa se você tem 5, 10, 15, 50, 60, 90. Enquanto a vida é possível queimar os navios e seguir em frente. Eu estava num momento muito especial da minha vida, muito específico. Eu devo ter ouvido isso durante uns 6 meses, algumas dezenas de vezes.
porque em algumas situações eu ouvia, vibrava, pulando assim, burn chips, e vai embora, cara, e toca a vida, e segue a vida. Não dá para ficar parado, olhando para trás, se lamentando de coisas que aconteceram, queridos. Nós aqui falamos desde sexta-feira 2, tudo que nós estamos falando é de nova vida, de um novo começo, de abandonar uma vida de pecados e assumir uma vida com Deus, de viver em santidade. Dessa santidade toma conta do nosso ambiente, da nossa casa, do trabalho, da onde a gente estiver, que é a santidade do Cristo em nós, que é a única esperança que nós temos de que isso vai funcionar. Uma outra música que mexeu muito comigo, mas eu não achei com letra para colocar, mas vocês sabem cantar, aquela que o Fernandinho traduziu aí. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu só sei isso, o resto eu não gravei, mas eu devo ter ouvido mais de 50 vezes também, no meu período. E essa música está baseada no texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15, que eu quero ler aqui com vocês e meditar um pouquinho nisso aqui. A partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, e Espírito ali está com letra maiúscula, é pelo Espírito Santo, não é pelo seu Espírito próprio. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não quero prolongar demais aqui, não, amados, mas o que acontece com medo? O medo paralisa. O medo não te deixa fazer nada. O medo é uma manifestação natural da sua alma, do seu sentimento, que te foi dado para você fugir do perigo. Você não vai encarar um leão na unha. Você vai dar um jeito de se esconder dele, ou arranjar uma arma para matar o leão. Então, o medo é uma coisa para te proteger, é natural. E, até certo ponto, é saudável você ter medo para não se meter em fria. Mas ser dominado pelo medo é uma coisa terrível. Porque o medo escraviza, ele atemoriza, você fica paralisado com medo. Um dia estava vendo um filme e aprendi uma lição fantástica. No filme ele diz assim, o perigo é real, mas o medo é imaginário. O medo só existe na nossa mente. O medo não existe fora de nós. O que existe fora de nós é perigo, é risco. Então o risco e o perigo existem, é verdadeiro e precisa ser calculado. Eu, por prudência, devo medir se eu posso enfrentar aquele risco, aquele perigo ou não. Mas o medo só tem dentro da minha cabeça.
O medo não existe em nenhum outro lugar que não seja na minha mente. Então ele pode ser mandado embora da nossa mente. Do jeitinho que ele foi implantado, ele pode ser mandado embora. Uma outra frase que eu li interessante, a pessoa disse assim que à noite os monstros são do tamanho da nossa imaginação. Ou melhor dizendo, no escuro, esse negócio está mascando. No escuro, os monstros têm o tamanho da nossa imaginação. É aquilo que nós pensamos, é como nós usamos o nosso cérebro. O cérebro é hardware, é máquina, uma máquina biológica fantástica. Mas o que nós utilizamos é a mente, que é trabalhada e que não é física. Pode ser até metafísica, mas física não é. É composta dos nossos pensamentos, das nossas vontades, desejos, das nossas emoções, criam os pensamentos e os nossos pensamentos governam o nosso corpo. Inclusive nos faz adoecer ou ficar bem. Os nossos pensamentos têm o poder de nos adoecer e de nos curar, correto, Zalê? Mas pensamentos não são físicos. Os pensamentos não são físicos, os pensamentos são pensamentos, mas eles liberam substâncias físicas que nos fazem bem ou que nos fazem mal. Correto? E o medo é um dos principais agentes que nos produzem substâncias negativas que vão nos fazer mal. Então, a pessoa que vive constantemente atemorizada, constantemente com medo de seja o que for, é um sério candidato a sérias doenças. E é uma pessoa que não vai produzir nada. Ela não consegue andar, ela não consegue projetar, ela não consegue fazer planos. Ou se faz os planos, não tem a audácia e a coragem de fazer. Você sabe qual é o lugar mais rico da Terra? Você sabe qual é o lugar mais rico da Terra? Alguém sabe? Essa frase é usada direta aí pelos... Não tem ninguém ouvindo o coach aqui. O lugar mais rico da Terra é o cemitério. No cemitério estão enterrados livros que nunca foram escritos, estão enterrados projetos que nunca foram para a prancheta, estão enterrados projetos que foram para a prancheta e nunca foram realizados, estão enterrados visões que nunca foram colocadas em prática, está enterrado talentos que nunca foram utilizados, está enterrado tudo que havia de riqueza na vida de um ser humano e que não foi utilizado. E um dos maiores impedimentos a que esses talentos, esses dons, essas riquezas sejam transformadas em riquezas reais é o nosso medo. O medo de errar, o medo de não ser aceito, o medo de que não vai dar certo, o medo de fazer e ser reprovado. Vou contar a história rápida para vocês. Eu tinha 22 para 23 anos, fui na casa do irmão e eu tinha um pequeno problema. Eu não conseguia decidir nada. Sofria de parálises por análises. Paralisia por análise. Então, para ficar bonito, os coaches chamam de parálises por análises. Eu não tinha coragem de decidir. 20 e poucos anos de idade, mas paralisado. Era líder de um grupo de jovens, morria de medo que os jovens não ficassem comigo, que não me seguissem, ou que alguém fosse lá e roubasse as ovelhas. Insegurança total. Recém-formado na faculdade, já tinha descoberto que não sabia o que eu pensava que sabia enquanto estudava. Total insegurança.
Sem contar o medo que eu tinha de me pelar de casar um dia. Esse medo me perseguiu ainda até os 27, né, quando eu fiquei noivo, 27 que eu casei. Morri de medo. Por quê? Sei lá. Meu pai e minha mãe viviam bem, cara. Então, da onde veio isso? Eu não sei. Mas tinha. O irmão fez um teste comigo e falou assim, seu problema é insegurança. Eu falei, tá bom, isso eu já sabia. Mas, e agora? Ele falou, vamos conversar amanhã. Aí saímos no carro, ele foi fazer uns pagamentos e começou a me perguntar, e perguntou assim, você, o que você vê de Deus? Deus te aprova? Eu falei, sim. Como você sabe disso? Não. Deus me recebe e me ama por causa de Jesus. Eu estou em Cristo, eu sou amado de Deus. Então Deus te aprova? Eu falei, sim. Com certeza? Certeza. Se não, irmão. Então lê para mim aí Mateus 6, versículo 1. E aí eu fui ler, e eu conheci o texto já, mas diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por ele. De outra sorte vos digo que não terei galardão. Eu falei, tá aí. Ele falou, essa é a origem da insegurança. Qual é a origem da insegurança? Querer a aprovação das pessoas. E como assim, meu irmão? É simples. Você tenta fazer uma coisa porque quer aplauso. Você não recebe aplauso, Fica frustrado. você fica frustrado. A sensação é muito ruim. Você se esforça mais, se esforça bastante para fazer de novo. Faz de novo, não tem aplauso. Mas tem crítica. Você se sente mais chateado, mais aborrecido. Dói. A decepção de não ser aplaudido dói. A alma dói. Aí você tenta outra vez, de uma outra forma. Não tem aplauso, uma pessoazinha aplaude, de repente sua mãe estava na plateia e ela aplaude sozinha. Você fala assim, não tem jeito para mim, eu nunca vou acertar. Engoliu a isca do capeta e você não vai ter mais iniciativa em nada na sua vida. Ah, qual é o remédio para isso? As pessoas me aprovarem? Não. O remédio para isso é eu viver em função da aprovação que eu já recebi de Deus, por meio de Cristo. Rapaz, Libertador. totalmente. Aí ele seguiu e falou assim, olha, Jesus falou para você orar, você vai no quarto e ora em secreto, o Pai que vem em secreto recompensa. Você vai dar uma oferta, não saiba à esquerda o que faz à sua direita. Não toque trombeta diante dos homens quando você faz a oferta. E eles tocavam, tá? Era assim mesmo. O pessoal ia fazer uma oferta grande, colocava 2 pessoas carregando uma vara e um saco de moeda pendurado e alguém com corneta tocando para todo mundo ver o tamanho da oferta que estava sendo dada. Então, você vai dar oferta, ninguém precisa saber, nem a outra mão sua precisa saber. Ah, você vai jejuar? Lava o rosto, penteia o cabelo, fica bonitinho na fita para ninguém saber que você está jejuando. Ele não precisa dizer que você está no óleo, que você está na bênção, que você está na prova, sei lá o quê, né? Tem tantos meios aí que a gente usa para dar um jeitinho de alguém saber que a gente está em jejum. Simplesmente não come, fecha a boca. E fica bem. Não desfigura o rosto para parecer piedoso. Porque você não está jejuando por causa dos homens, você está jejuando por causa do Senhor. Porque você quer reconhecer melhor o Senhor. Então, qualquer dos atos, das atitudes, das ações piedosas que você vai praticar, não são para impressionar a plateia. São para Deus. São para que você conheça Deus. E também não são para impressionar Deus, porque nós não conseguimos impressionar Deus, amados.
Deus nunca pediu para ninguém impressionar Ele. Nós só somos aceitos pelo sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito de ser aceito e aprovado e recebido pelo Pai. E é por isso que eu posso descansar nisso, que eu sei que o sacrifício de Jesus foi suficiente e necessário para resolver essa questão de uma vez por todas. Passado, presente e futuro. Ora, meus amados, como o Willi falou aqui, libertador. Eu voltei do Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, a casa do irmão. Eu voltei no avião, meu amigo. Já fiz as contas todas assim e falei assim, meu amigo, primeira coisa, quem estiver andando comigo, se quiser andar com outro, está liberado, está livre. Pode ir a hora que quiser. Eu não dependo da aprovação deles para continuar pregando, para continuar falando e fazendo nada. Trabalho, rapaz, meu amigo, também está resolvido. Se não quiserem fazer meus projetos, deixa sem fazer. Eu vou seguir fazendo meu trabalho do dia a dia, tocando minhas ideias. E assim foi. A mudança foi tão radical que eu cheguei. Um dia nós saímos para ir para um casamento em Cachoeiro do Itapemirim, no carro. E os irmãos que estavam no carro comigo me deram uma prensa. O que aconteceu nessa viagem que você voltou mudado? O que aconteceu? Você não era assim? Você de repente ficou liberal? Não está mais proibindo isso, não está proibindo aquilo? Não... Rapaz, a gente aprendeu a ser doido na cabeça lá, que era esquisito. Mas Deus mudou. Mudou a motivação, mudou a raiz da coisa, mudou completamente. Aí você vai falar assim, então nunca mais você teve isso. Não. 2 anos atrás eu estava lutando com a mesma coisa, num nível bem menor, mas de vez em quando ela tenta vir de novo. E quando vem, o que eu faço? Me lembro de Mateus 6, me lembro do dia que o irmão me falou, e fala assim, vaza daqui. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu vou agradar os irmãos no que for bom para a edificação de vocês. Não para o meu ego se satisfazer com o aplauso que vocês possam me dar ou não. Rapaz, o problema é desse que você fica perigoso. Os cabreços não cabem mais na boca, nem os 3. E ninguém consegue mais te selar. Vai mudar a sela? Do cavalo? Porque a grande força que eles têm é te reprovar. Se você não liga mais para ser reprovado, meu irmão, por que o povo morre de medo de ser cancelado na internet? Porque está todo mundo buscando like. Todo mundo quer os likezinhos. Para quê? Pelo amor de Deus. Não, o povo ficou oprimido e fica doente em busca de like. E se alguém dá um dislike, meu amigo, é terapia certa. Vai buscar terapia. Por quê? Porque está vivendo em função de impressionar as pessoas. Vocês estão me entendendo? Nós não somos mais escravos. O espírito de escravidão que pairava sobre nós e que nos atemorizava foi quebrado, amados. Nós fomos resgatados pelo espírito de adoção.
E por isso podemos dizer, papai. Então, quando eu me aproximo de Deus, ou quero me aproximar de Deus ou de alguma pessoa, eu não preciso mais ter medo. Porque eu fui resgatado pelo Espírito de adoção. 1 João, queridos, fala isso aqui. O amor lança fora o temor. Sabe qual é o temor que João estava falando ali? Não é esse temor que a gente sente aqui. É o temor de você chegar diante de Deus e ser reprovado. Quem de fato conhece o amor de Deus e de fato está entregue na mão dele, sabe que foi recebido, aceito e aprovado pelo sangue do Cordeiro. Não tem mais medo. Não tem mais medo de aproximar, queridos. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas também nos nossos relacionamentos, o amor lança fora o medo. A esposa que sabe que é amada pelo marido não tem medo de ficar abandonada. Os filhos que sabem que são amados por seus pais não têm medo de serem abandonados e de não serem amados. Sabe, na primeira infância, tudo que o filho precisa saber é que ele é o amado. Ele é amado pelo pai, ele é amado pela mãe. E ele percebe isso na relação. É a primeira coisa que qualquer pessoa precisa saber. Eu sou amado. Eu sou bem-vindo. E esse amor lança fora o medo. Eu conheço esposas que têm medo, ou tiveram, né? Algumas que eu estou lembrando agora tiveram medo de seus maridos. Por que tinha medo? Rapaz, o cara só falava com grosseria, ela nunca sabia quando ia voar a patada, né? Vocês não conhecem ninguém, aqui não tem ninguém assim. Ela nunca sabia. Os filhos morrendo de medo dos pais, porque não sabe a que hora o pai vai ter uma explosão de ira, que vai ficar exasperado, vai falar igual um. Imagina eu falando alto em casa e meus filhos ouvindo. O que vocês acham que eles vão ter? Admiração por mim? Ainda que depois eu volte atrás e peça perdão, vai deixar uma marca no coração deles, de medo. Eu não sei exatamente o que detona esse monstro para ele aparecer na minha casa. E eles não comunicam mais, eles não dizem mais o que estão sentindo. As esposas escondem suas emoções e não conversam. Os filhos escondem o que estão fazendo para que não veja e seja um caos na casa. Mas quando sabem que estão guardados no amor, não tem medo. O medo vai embora, queridos. Deus é amor. E em seu amor nos corrige. E nos chama para uma vida de santidade. E em seu amor nos dá a oportunidade de queimar esse raio desses navios, que são feitos de mentiras e segredos, e viver uma vida na luz, em paz, cheio de alegria. Por falar em alegria, daqui a pouquinho eu estou acabando. Esse tempo atrás teve um irmão na Vitória, e ele falou assim que Deus deu uma ilustração para ele legal, e eu gostei da ilustração. Ele falou que a gente tem dentro de nós um alegrômetro. Imagina um marcador de velocidade que vai de 0 a 10, ok? Esse aqui como é que é o nome? A setinha, né? Que marca. Então, imagina o seguinte, alegria 0. Estou sem alegria nenhuma. Se alguém te oferecer uma palhinha que você não deve chupar,
você vai querer a bala. Ou você vai ser tentado seriamente a pegar aquela bala. A alegria subiu um pouquinho, com uns 10. Uma balinha só não serve. Vamos precisar de um chocolatinho, né? Pode ser um chocolatinho mesmo desses nacionais aí, meia boca. A alegria chegou nos 30. Não. Aí já tem que ser um chocolate de verdade, né, cara? Um chocolate de marca aí. Melhor. Chegou nos 50. Não. Chocolate, balinha, esses negócios não dá. Precisa ser alguma coisa mais forte. Chegou nos 80. Opa. Aí você vai pensar 2 vezes para qualquer oferta fajuta. A oferta tem que ser realmente tentadora. Se você estiver pleno de alegria, não tem oferta que te convença mais. Percebe? No 0, você está totalmente suscetível a qualquer tentação. Perto dos 80, você está praticamente, ou perto dos 100, você está praticamente invulnerável, inalcançável. Ó, o que Paulo falou preso em Filipenses para os irmãos? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí esse irmão fala assim, eu me propus a só sair de casa com o alegrômetro em pelo menos 80. Para evitar que qualquer coisa venha a ser um problema para mim. Para eu ter que rejeitar a tentação com força, porque estou triste. Percebe, amados? Tem uma chave fantástica aqui. E como é que ele faz isso? Ele falou assim, quando eu sinto que a alegria está baixa, eu falo assim, papai, me dá alegria. Papai, não estou alegre que chega. Me dá mais alegria. Me dá mais alegria. Mais um pouco. É quando ele percebe que o tanque já está ali nos 3/4 cheio, né? O alegrômetro já está lá acima dos 80, então ele sai e vai para o dia dele. Enfrentar toda e qualquer situação cheio da alegria do Senhor. Mas se não é assim, o dia que você levanta azedo, sai da cama azedo, tem dia que a gente acorda meio, Você acorda por fora, por dentro, querer dormir. Mas o horário deu, você tem que acordar, tem que levantar. Aí você sai da cama meio azedo. Como é que vai o café da manhã? Azeda. O outro diz que você está bonito, você fala, tá bolinha, cara. Está zoando a minha cara? E daí, para frente, meus irmãos, é ladeira abaixo. Aí você levanta, descansado, feliz, já conversou com seu pai, você está livre, alegre. Meu amigo, se o ovo queimou não tem problema, se o café está mal passado não tem problema, se o pão queimou na torradeira não tem problema, se não tem pão, não tem comida, não tem problema, você está cheio da alegria de Deus. Você não está suscetível a essas coisinhas. Percebe? Você não está mais tão vulnerável a essas coisinhas, porque a alegria de Deus encheu seu coração. E você, pelo Espírito, vai poder mortificar os feitos da carne. Porque o Espírito de Deus é que mortifica a sua carne. Não é a sua disciplina, não é a sua vontade, não é a sua força. O Evangelho nos últimos anos tem dado uma ênfase exagerada na informação e na vontade. Informação errada é a desgraça. Informação certa não te leva para o céu, eu já falando disso aqui esses dias. É preciso revelação.
experiência. Que era como nossos irmãos andavam mais antigamente. Revelação e experiência. A revelação de Deus, da verdade, vai nos levar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O povo, de um modo geral, por aí anda pregando que você primeiro se santifica para depois encher do Espírito. Só que em Gálatas, Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito e andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você inverte esse negócio, você vai querer que a sua carne expulse e mate a sua própria carne, ou melhore a sua carne. Se você faz na ordem, na sequência que Paulo diz, se enche do Espírito, o Espírito vai mortificar os feitos da carne e botar a carne no lugarzinho dela, amados. Não inverta essa coisa. E aí o pessoal fica nos rituais, querendo fazer ritual para purificar a carne, para poder ser cheio do Espírito. Meus queridos, nós recebemos o Espírito pela fé, pela graça de Deus, andamos nele e a carne não tem mais domínio sobre nós. Oh, amados, é mais simples do que a gente fez ser. E aí entra o que a Lu falou aqui agora há pouco. Sabe, a gente não crê que é assim. A gente não crê que o Espírito de Deus pode entrar em nossa vida e mortificar nossa carne e nos santificar plenamente. E aí a gente quer fazer sacrifício e quer fazer um comércio com Deus. Aí a gente vai e tenta ter disciplinas espirituais. E começa a orar. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Meu pai dizia que quem não sabe rezar xinga Deus. Porque você vai fazer uma oração, está fora do Espírito, está fora da vontade de Deus, e Deus não tem compromisso de responder essa oração, porque você orou 10 horas. Ele tem compromisso de responder a oração que foi feita seguindo o seu Espírito, que intercede por nós com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Aí você vai jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias para dizer que você jejuou e agora você está cheio do poder. Não tem troca, amados. Você vai jejuar para humilhar a si mesmo, numa orientação do Espírito Santo, para que você diminua e perceba a vontade de Deus aonde Ele quer que você vá e o que Ele quer que você faça. Porque quem vai fazer é Ele, não pelo seu sacrifício. E aí você dá oferta para ganhar 100 vezes mais. Não funciona assim, amados. Você vai dar oferta orientado pelo Espírito no volume, na quantidade que for, independente de ter retorno. Deus não se impressiona com o tamanho do cheque. E nem se foi a última moeda que você deu. Não é assim que funciona mais. Pelo Espírito, você vai fazer oração, você vai jejuar, você vai contribuir, você vai congregar, você vai ler a Escritura com revelação. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor e com auxílio direto dele na hora. Correto? Qualquer dúvida, pergunte ao autor. Não precisa de intérprete, de explicador, rapaz. O autor está lendo junto com você. A leitura da Escritura vai te trazer profunda edificação no momento em que você perceber que você não está fazendo aquilo pode vir conhecimento, mas você está fazendo aquilo e recebendo diretamente do Espírito Santo a revelação do que está escrito. É fundamental você ler.
Não, leia mesmo quando não está com vontade. Isso, você consagra a sua vontade a Deus, que Deus efetue em você o querer e realizar segundo a sua vontade. Rapaz, isso é muito doido. Amados, nós aprendemos todos que religião é uma coisa de esforço. Sabe, você deve ter ouvido alguma vez, né? Como se tivesse uma escada, Deus vem, aí você tem que subir o primeiro degrau da escada. Não tem que subir o primeiro degrau. Deus desceu até o último. Na verdade, Jesus foi até as regiões inferiores da terra para te resgatar, meu irmão. E aí ele entra na sua vida e ele opera uma nova vontade. Ele opera uma vida transformada. Ele muda o seu entendimento. Ele te dá um novo coração, uma nova mente. Ele põe o seu espírito dentro de você. A iniciativa sempre foi dele, amados. A iniciativa sempre foi dele. E na hora que você responde ao chamado do discipulado, é a resposta única, aceitável a Deus. E não tem mérito de novo. Ele veio e me chamou. Ele veio e me designou para que eu vá e dê fruto e o fruto permaneça. E aí a gente entra no descanso de Deus, em que nós podemos andar e fazer e ser como o homem guiado pelo Espírito. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, o que está acontecendo, porque o Espírito conduz e leva. Deus está nos chamando, amados, para uma vida de aventura com Ele. Sabe, uma vida de dependência dEle, de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu tenho tentado arduamente, eu tenho parado de fazer várias coisas, porque era para mim muito fácil pegar, definir e fazer. Eu aprendi isso a vida toda. Eu pego, analiso as oportunidades, possibilidades, isso é bom, isso é ruim, o resultado final é aquele, papou, decidiu e toca, fecha. Não sou administrador de empresa, eu fiz isso a vida inteira. Eu decidi assim a vida inteira. Sempre orei para que fosse feita a vontade de Deus, mas sempre fiz minhas contas. Só que de vez em quando Deus quer que você faça umas coisas que as contas não fecham. Porque quer mostrar outras coisas além da sua habilidade em fazer conta e plano. Estão me entendendo? Estão percebendo? Nós estamos falando de andar numa outra dimensão que eu estou absolutamente convencido que a cristandade perdeu de vista há algum tempo, que é o andar dentro daquilo que a palavra diz, Cristo em vós. Aqueles que andam comigo vão fazer o que eu faço, e mais do que eu faço farão. Coisas maiores do que eu faço farão. Nós perdemos isso, amados. E eu entendo que nós perdemos isso quando nós nos impressionamos mais com os métodos e com as técnicas e com as ações humanas do que com o próprio Cristo. E eu vou finalizar aqui falando da igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. O anjo da igreja, é em cima da hora. O anjo da igreja diz assim: vocês estão 10. Vocês testaram os apóstolos que não eram apóstolos, vocês estão fazendo o serviço que estavam fazendo, tem mais boa obra hoje do que tinha quando vocês começaram, a doutrina está toda correta, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. E eu ficava muito invocado com esse texto, porque eu achava que o primeiro amor era a primeira paixão.
sabe, chegou, tá cheio de fogo. Nem sempre é um fogo bom, né? Às vezes é um fogo estranho, mas tudo bem. Você está animadão, você está cheio de empolgação. Você fala, você ora, você canta, você sai e vai. Não é essa empolgação. Eu tinha um cliente que às vezes eu não fornecia para ele, porque o outro estava pagando mais. E ele invariavelmente falava assim, Dag, você está trocando amor antigo por amor novo. Não faz que isso não é bom. Opa. E na época eu não atinava. Aí esses dias atrás eu estava falando com a Lu ontem, Deus me lembrou da música, gospel, do Oswaldo Montenegro. Eu amava como ama o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Eu falei assim, o que é isso, cara? Eu falei assim, não, eu amava tanto aquela pessoa que eu estava mais importando com a rede do que com tudo mais, como um pescador. O cara vai pescar, o que ele olha? Nó por nó, se aquilo está justinho, se não tem nenhum buraco demais, grande demais e tal, entendeu? E ele fica ali horas e horas cuidando da rede e não vê mais o oceano. Não percebe o que está ocorrendo. Queridos, nós corremos esse risco na nossa vida espiritual de estarmos mais impressionados com a rede do que com o mar. A rede é o que nós fazemos, nossos cultos, nossas reuniões, a nossa estrutura, a hierarquia ou a falta dela, os N compromissos que nós temos e tudo aquilo que fazemos em nome de Deus. Isso pode tomar um lugar na nossa vida que ofusca o primeiro. Só que, quando isso ocorre, o que ele falou que ia fazer com a igreja? Tiraria o candelabro. E o que aconteceu? Ainda no primeiro século, observem, nós hoje estamos, todo mundo fala dos 5 ministérios, e que a igreja tem que funcionar assim, que a igreja tem que funcionar assado, e apóstolo, profeta, presbítero, pastor, e pai e tal, e estrutura isso, estrutura aquilo, e fazemos programa esse, programa aquele, programa outro, e Jesus mesmo que é bom, meu irmão, nós esquecemos dele. Ou só aconteceu onde eu ando? Nós estamos tão empolgados com os apetrechos que nós nos esquecemos da razão de ser de tudo isso. Queridos, igreja é meio, não é fim. Quando nós perdemos de vista o Cristo, nós perdemos de vista a proclamação, nós perdemos de vista os órfãos, as viúvas, os necessitados, nós perdemos de vista o que Deus realmente se importa. E ficamos preocupados em mostrar para os outros que nós conseguimos fazer um culto mais bonito, mais poderoso. Amados, isso requer arrependimento, mudança de entendimento. A única razão de nos sairmos de nossas casas, estarmos aqui, é Ele. A única razão porque eu conheço o Willy é porque o Willy conheceu Jesus e eu conheci Jesus. Não fosse isso, meu irmão, você ia saber quem eu era quando? Sem chance. E cada um de vocês aqui é a mesma coisa. Boa parte de nós só está casado com a mulher que está casado por causa de Cristo. Porque conheceu-a através de Cristo. Então só vai ter comunhão verdadeira a partir de Cristo. E aí é outro assunto, e eu vou ficar muito comprido aqui, eu vou parar que está todo mundo com sono. Mas a comunhão cristã, queridos, só se processa por meio de Cristo.
Não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com práticas, não tem nada a ver com localidade, não tem nada a ver com nada mais a não ser Cristo. Você está em Cristo, eu estou em Cristo, nós nos encontramos nele. Não importa nada mais. E o Espírito testifica quem é e quem não é. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. E os filhos se identificam mais. Se nós deixarmos de lado as boberadas que a gente acha e resolve colocar no meio do caminho como impedimento, pelo Espírito nós vamos encontrar nossos irmãos e nos alegrar com eles. E teremos unidade de fato. Porque Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos um nele, com ele e o Pai são. Finalzinho do capítulo de João 17. A primeira unidade, queridos, é nossa com ele e ele em nós. Uma vez que ele está em nós, temos unidade com os outros. Fora dele é conversa fiada. É igual qualquer comunhão de qualquer time de futebol. É partidarismo. Nós somos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Individualmente nós somos um com Ele e coletivamente somos um, uns com os outros, como Ele é em nós. E ponto. O cuidado que temos que ter é de não ficar colocando dificuldade para que essa unidade ocorra. Amém? Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, em paz. Não se esqueça de acender o fósforo, botar fogo nos navios de mentira e de tristezas que te acompanhou até aqui. Nós já oramos hoje de manhã, você já veio aqui na frente, foi orado por marido, por mulher, por filho, pela família inteira, pelos sem família. Põe fogo no que ficou para trás. Segue em frente, com coragem, com determinação. Não temos para onde voltar, amados. Nós não temos para onde voltar. A nossa caminhada é rumo à nossa casa. É rumo ao nosso lar eterno. Nós não temos para onde voltar. Para o mundo, jamais. Para o pecado, jamais. Nós fomos libertos, fomos feitos filhos e agora nós andamos para frente. Amém? Que o Senhor nos dê graça, entendimento e ousadia de viver nessa terra ousadamente como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Chega de confusão. Nós somos filhos e vamos andar como tais. Em nome de Jesus. Amém?